Tentando, você não atende. Lê a do celular, lê a mensagem, criatura. Que inferno, não aguento mais. Tentando, você não atende. 18h57, viram aí? Esse é apenas um dos vídeos que nós tivemos acesso. Um promotor de justiça é processado pela ex-mulher por violência doméstica. Ele já foi condenado por crime sexual, mas segue trabalhando normalmente. A ex-mulher dele afirma que ele descumpriu pelo menos 101 medidas protetivas, desrespeitou a prisão domiciliar e mesmo assim continua impune. Atenção, porque o que você vai acompanhar agora é uma entrevista com essa mulher. Ela faz um relato assustador. O relato de uma mulher que é vítima de um promotor e que tentou diversas vezes na justiça ter uma vida normal, ter paz, mas não. De uns tempos pra cá, ela teve que se esconder. Ela teve que viver uma prisão, porque ele continuou tocando a vida normalmente. São relatos realmente chocantes. Quer ver só? Reportagem. Um promotor de justiça processado por violência doméstica. Tudo bem que eu fiz as maiores c******as que eu poderia ter feito, né? Condenado por crime sexual. Um fiscal da lei que desrespeitou a prisão domiciliar e descumpriu 101 vezes medidas protetivas. Tô tentando, você não atende. Lê a do celular, lê a mensagem, criatura. Que inferno, não aguento mais. Mesmo diante de tudo isso, Bruno Vagães segue no cargo de promotor de justiça no Fórum de Ibiporã, no interior do Paraná. Tem direito a porte de arma e atua como substituto na vara de violência doméstica, justamente o crime do qual é acusado. Logo após o nosso casamento, ele teve uma crise nervosa num hotel. Ele ficou muito nervoso, começou a jogar malas na minha direção, pisava nas malas e nisso eu me tranquei no banheiro até esperar ele passar essa crise. Depois do nascimento da filha do casal em 2017, Bruno parecia ver com humor situações de risco para bebê e para Fernanda. Ele estava amolando facas dentro de casa e que ele veio e começou a colocar a faca na minha barriga, meio que eu estava dando jantar para nossa filha, no sentido de que poderia me matar. Ele começou a ter crises no carro, de tirar o volante, de tentar falar que todo mundo ia morrer. Eu cheguei a perder a direção do carro mesmo por diversas vezes, porque ele puxava o volante, ele tentou tirar a minha roupa, passou a mão em partes íntimas com força, ele vinha com força, me machucava e eu pedia para ele parar. E nisso veio o amigo dele e sugeriu sexo em grupo, a nossa filha do lado, e eu vi que era algo que eu não tinha mais o controle. No dia seguinte, Fernanda questiona o marido por mensagem. Você tem noção que sofri um assédio sexual ontem, gravíssimo, na frente de uma criança de 2 anos? Bruno admite o crime. Sim, Fernanda, eu tava doido. Fernanda registra um boletim de ocorrência de injúria, ameaça e violência sexual. Bruno é proibido de se aproximar da mulher. Fernanda passou a sofrer pressão do então marido para retirar a queixa. Uma psicóloga que o atendia enviou esta mensagem. O Bruno entrou em contato comigo ontem, falou que terá que gastar mais de R$30 mil para ir com um advogado para Curitiba, para receber advertência formal e responder ao processo criminal. Ele criou a hipótese de você retirar a denúncia. Com as palavras dele, ao invés de jogar fora o dinheiro, ele depositar na sua conta. A justiça entendeu que o promotor estava tentando interferir nas investigações. Ele já havia recebido 2 advertências por descumprir medidas protetivas ao entrar em contato com Fernanda e parentes dela. Em 2020, Bruno teve a prisão preventiva decretada, mas ela foi automaticamente convertida em prisão domiciliar devido ao cargo dele no Ministério Público do Paraná. O promotor estava proibido pela justiça de sair de casa, mas foi flagrado pelas câmeras de segurança deste condomínio onde morava na época em pelo menos 4 oportunidades. De acordo com o processo, para escapar da biometria ali na portaria principal, ele saía geralmente por aqui, pelo portão de serviços. A justiça ordenou o uso de tornozeleira eletrônica, porém, foi por pouco tempo.
Em 2 semanas, um desembargador revogou a prisão domiciliar. Desde o dia 20 de junho, o promotor está afastado do trabalho, mas não por ter sido condenado em fevereiro por importunação sexual. Documentos oficiais indicam que ele tirou 22 dias de folga para compensar plantões trabalhados. Procuramos o promotor de justiça no endereço atual dele, em Londrina. Não atendeu, não? Não atendeu? Não. Tentamos contato com o Bruno também por telefone. Alô? Desligou. Ele atendeu, mas não respondeu. A defesa de Bruno não quis gravar entrevista. Afirmou por nota que há mais de 3 anos o promotor não tem qualquer contato com Fernanda. Também em nota, o Ministério Público do Paraná informou que a corregedoria do órgão aplicou 2 sanções de censura contra Bruno Vagães em 2021. Sobre a interferência do promotor nas investigações e descumprimentos de medidas protetivas datados de 2020, o Ministério Público informou que instaurou processo administrativo disciplinar em fevereiro deste ano, ou seja, 2 anos e 10 meses depois. Segundo o MP, esse processo está em fase de conclusão. 19:03. A situação do promotor, na promotoria, no trabalho dele, seria analisada em uma audiência marcada para hoje. Seria hoje à tarde que eles iriam se reunir ali na promotoria para discutir o assunto, o promotor e o seu trabalho. A defesa do promotor disse que não fez o pedido de adiamento e que o promotor está à absoluta disposição das autoridades. Mas foi adiado. Essa reunião que iria acontecer hoje. E nenhuma medida até o momento foi tomada. O promotor ele está afastado, não é porque ele tinha algumas horas em haver, então ele está nesse momento de férias, digamos assim. E a grande pergunta que fica é: se quem deveria aplicar a lei está dando esse exemplo, imagina o restante. Se um promotor de justiça que está ali para cumprir a lei está dando esse exemplo, olha a que ponto a gente chegou. Agora a grande questão é, infelizmente no nosso país, se um cidadão comum pratica cada vez mais a violência doméstica, que aumentou em dados impressionantes, principalmente depois da pandemia, em algumas cidades mais de 2 vezes o que já acontecia, mais de 50%, os casos explodindo cada vez mais. Se com o cidadão comum, praticamente a gente não vê a justiça acontecendo, com um promotor de justiça, aí fica ainda mais difícil. A gente lamenta uma mulher ter que passar por tudo isso, ter que dar entrevista, ter que realmente escancarar a situação, colocar a cara a tapa, para que realmente a lei fosse aplicada. Seria tão simples, não é? Com tudo que ele fez aqui, com tudo que a gente já mostrou, não daria para ser tomada uma medida, mas não. Ela tem que vir gritar aos 4 cantos e dizer: ei, ninguém vai fazer nada por mim? 101 medidas protetivas ele teria descumprido. Cada dia mais a gente desacredita, mas a gente não pode desacreditar. A gente tem que cobrar e fazer com que a justiça seja feita no nosso país.